Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Olá, bom dia a todos e todas, queridos amigos. Vamos iniciar o nosso painel sobre direitos e prerrogativas da advocacia. Eu me chamo Lívia Vital, faço parte da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Seccional Bahia e gostaria de saudar a todos os presentes e vou fazer uma pequena introdução, uma pequena apresentação sobre os nossos conferencistas. Hoje o nosso debate vai ter a presença do Dr. Cássio Lisandro Teles, que é presidente da OAB Paraná, já foi o seu presidente em outras gestões entre os anos de 2013 e 2016, foi vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos, de Prerrogativas e Valorização da Advocacia no período de 2016 a 2018, quando era também conselheiro federal, e já foi o presidente da Câmara de Direito e Prerrogativas da Seccional do Paraná entre os anos 2013 e 2016. Contamos também com a presença da doutora Marilda Sampaio, advogada, nossa secretária-geral da OAB Bahia, do doutor Guilherme Batóquio, que é advogado, militante na área de direito criminal e atualmente conselheiro pela OAB São Paulo, e nosso presidente de Direitos e Prerrogativas da OAB Bahia, doutor Adriano Batista, que é advogado militante nas áreas cíveis e de família, e a quem eu respondo, né, com a liderança dele na nossa Comissão de Direitos e Prerrogativas. Bem, com o intuito de imprimir uma maior dinâmica, os debatedores concordaram, né, chegaram ao acordo de que faríamos utilizaríamos o método de perguntas e respostas. Então, eu farei uma pergunta enquanto mediadora para um dos participantes, um dos debatedores, e cada um poderá responder no prazo de 3 minutos. Após isso, seguiremos para a próxima pergunta e depois umas pequenas considerações finais. Bem, doutor Cássio, eu vou dirigir a primeira pergunta para o senhor. O Brasil é um país gigantesco, né? Quando se discute o tamanho territorial do Brasil, muita gente fala que é maior do que muitos países, né? Muito maior do que Espanha, Portugal. Aliás, a própria Bahia é maior do que esses 3 países, maior do que Espanha, maior do que Portugal, maior do que Itália. Então, contamos também com muitas diferenças regionais, com muita desigualdade, de modo que é diferente ser advogado no Paraná e ser advogado na Bahia, ser advogado no estado do Amazonas. Então, diante de tantas diferenças, dessa extensão territorial gigantesca, de que modo podemos defender as prerrogativas da advocacia, considerando essas condições? 3 minutos. Bom dia, minha querida amiga Lívia Vital. Obrigado por estar nos recepcionando na Bahia, né? Nós nos sentimos hoje realmente aí em Salvador, com vocês, abraçando toda a advocacia baiana. Eu quero aproveitar esse momento inicial aqui, alguns segundos, para cumprimentar o querido presidente Fabrício de Castro. Mandei a ele agora uma mensagem pela manhã, cumprimentando ele por estar realizando esse extraordinário evento, superando todas essas dificuldades que nós estamos tendo,
e com um sucesso tão grande como está tendo esse congresso na seccional baiana. Portanto, eu externo aqui a admiração e os cumprimentos a ele, da mesma forma ao presidente Luiz Viana, também nosso vice-presidente do Conselho Federal. Saúdo aqui meu querido amigo Guilherme Batóquio, com quem tive a oportunidade de conviver dias muito produtivos e proveitosos no Conselho Federal, e realmente vocês fizeram muito bem de trazer o Guilherme, porque ele representa aí realmente uma figura emblemática na defesa de uma advocacia combativa e na defesa das prerrogativas profissionais. Saúdo também a secretária Marilda Miranda, uma grande alegria, Marilda, estar aqui, e na sua pessoa também saúdo todos os diretores e diretoras da OAB Bahia, cumprimentando-a pessoalmente também, porque sei da sua dedicação a esse evento. E, finalmente, cumprimento aqui meu querido amigo Adriano Batista de Souza, que, para mim, é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço em toda a minha vida, e é uma pessoa que tem uma qualidade que eu admiro muito nas pessoas. Ele é daqueles que coloca o objetivo, vai atrás e realiza os resultados. É uma alegria, Adriano, estar aqui também ao seu lado. Bem, Lívia, eu acho que essa pergunta foi feita pelo Adriano. Eu conheço bem ele, só pode ter sido a partir dele, porque o Adriano é uma pessoa que, quando esteve conosco lá na Comissão Nacional, sempre se preocupou com isso, um padrão de atendimento. Nós temos no país realidades diferentes, mas nós temos uma única lei que rege as prerrogativas profissionais. E nós precisamos realmente cuidar da proteção das prerrogativas profissionais dentro de um sistema. Essa foi a ideia que nós tentamos plantar na Comissão Nacional de Prerrogativas e que agora vem sendo também conduzida pelo Alexandre Uguzuco, no sentido de termos um sistema nacional padronizado. Todas as seccionais procurando oferecer um serviço com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. E eu acredito que a saída para a pergunta que você faz, Lívia, é essa. A OAB tem que se organizar, a OAB tem que profissionalizar o sistema de defesa de prerrogativas, contratando advogados, advogadas para fazer essa defesa, e a OAB tem que ser realmente um conjunto de ações concatenadas entre todas as suas seccionais. Eu vejo que é assim que nós conseguiremos caminhar. Depois eu volto falando um pouquinho mais, mas vou ficar aqui porque deu 3 minutos. Obrigada, doutor Cássio. Agora vamos ouvir as considerações da doutora Marilda Sampaio. Doutora Marilda? Doutora Marilda, seu áudio está mudo. Pronto, desculpe. Gostaria de agradecer a confiança do presidente Fabrício, né, por estarmos trilhando essa gestão juntos. E na sua pessoa e sob sua liderança, eu cumprimento a minha vice-presidente Ana Patrícia, o secretário adjunto Maurício Li, o tesoureiro Hermes Larião, e aproveito aqui também para fazer essa saudação ao nosso querido Adriano, ele que é, na verdade, essa pessoa combativa, né, que coordena as comissões e também faz um trabalho excepcional junto à Comissão de Prerrogativas, tem sido assim, aquela pessoa que a gente sabe que pode contar em todos os momentos. Adriano atende sábado, domingo, feriado, não tem um horário. Está sempre pronto a servir a advocacia, então eu tiro meu chapéu para você. E da mesma forma, Adriano, pego o gancho também aqui no nosso presidente do Paraná, que eu andei vendo algumas coisas sua, presidente, e fico muito honrada de dividir a mesa com você, que, na verdade, é um presidente que também tem uma história de prerrogativas impressionante. Eu dei uma observada e, salvo engano, eu acho que foi justamente através do Paraná que a gente teve, me corrija se eu estiver equivocada, a primeira Câmara de Prerrogativas implantada no país. E o nosso colega Guilherme Batóquio aqui, com relação à paridade de armas e tantos outros questionamentos que você vem defendendo aí como advogado, dizer que para mim é uma honra estar ao lado de você também. E deixo por último, para saudar a minha presidente, Lívia, primeiro por ser essa jovem, corajosa, combativa, que tem coragem de fazer esse enfrentamento na defesa dos seus colegas, das dificuldades que você sente na pele, especialmente por ser mulher.
Estamos nós duas aqui, Lívia, e eu trago, nesse primeiro momento, hoje a OAB Bahia tem a Câmara de Prerrogativas, e como instrumento de combate a essas violações, no combate à defesa do advogado acima de tudo, nós temos uma Câmara de Prerrogativas que já é recordista em desagravo. Nós já vamos com 30 desagravos aprovados. E o último desagravo que nós realizamos foi o primeiro desagravo virtual que nós realizamos agora, em 2020, depois dessa pandemia, foi justamente em prol de uma colega advogada jovem, assim como você. Porque, infelizmente, nós, mulheres, além de estarmos sofrendo uma violência junto à sociedade por conta do feminicídio, somos também violentadas nas nossas prerrogativas diuturnamente. Se os colegas homens, e aqui eu me desculpe, eu tenho que falar de uma questão de gênero, que é importante falar, nós, mulheres, estamos cansadas, enquanto advogadas, de ter ainda que ouvir certos questionamentos, revistas desnecessárias, abuso de tantos outros, para defender o nosso cliente e o representá-lo. Então, Lívia, eu quero lhe saudar, especialmente por estar aqui nessa mesa e dizer que é uma honra estar ao lado de você, essa jovem mulher, diretora também da Comissão de Prerrogativas, e que faz esse trabalho excepcional. Eu acho que eu cumpri meus 3 minutos. Obrigada, doutora Marilda, pelas palavras, né, tão cordiais. Eu vou passar agora a palavra ao doutor Guilherme Batóquio, e 3 minutos, doutor. Muito obrigado, doutora Lívia. Eu queria iniciar agradecendo ao presidente Fabrício pela generosidade do convite. Quero saudar o meu dileto amigo Cássio Teles, presidente da OAB do Paraná, que foi um grande presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas e Valorização da Advocacia do Conselho Federal. Sou testemunha do árduo trabalho que Vossa Excelência desenvolveu à frente dessa, talvez não, certamente a mais importante comissão do nosso Conselho Federal. Sei das suas viagens Brasil afora, usando veículos próprios, inclusive, não é? Vossa Excelência foi na companhia do presidente Lamáquia, do Oiapoque ao Chuí, literalmente defender as prerrogativas profissionais da advocacia brasileira. Quero igualmente saudar a doutora Lívia Vital, a doutora Marilda Sampaio e o doutor Adriano Batista, de quem eu já sou fã, pelo que eu acabei de ouvir aqui, e quero dizer que eu lamento que nós estejamos virtualmente na Bahia. Para mim seria muito mais agradável estar presencialmente na presença de todos vocês, e ainda mais em Salvador e na Bahia, não é? Agora, respondendo objetivamente a primeira pergunta que foi formulada, eu concordo inteiramente com o presidente Cássio, no sentido de que é absolutamente necessária e indispensável uma padronização no enfrentamento dessas questões que dizem respeito à violação das nossas prerrogativas profissionais. E nós temos, a partir do início desse ano, um instrumento muito importante para esse enfrentamento, qual seja a promulgação da Lei 13.869, que criminalizou a violação das nossas prerrogativas e implementou novos tipos penais que dizem respeito aos delitos de abuso de autoridade, revogando a antiga Lei 4.898 de 1965. Eu acho que esses instrumentos que nos foram postos aí à disposição são fundamentais para esse enfrentamento. É bem verdade que a nova lei criminalizou as prerrogativas profissionais unicamente no que diz respeito aos incisos 2, 3, 4 e 5 do Estatuto. Então, eu tenho para mim que essa padronização deve ser feita a partir de uma orientação do Conselho Federal, obviamente, com a participação de todas as seccionais, para que nós nos valhamos da legitimidade ativa da OAB para o ajuizamento das ações penais privadas subsidiárias da pública, assim como nos garante a nova lei, garantia também, é bem verdade, a Lei 4898, e ainda que assim não fosse, o próprio Código de Processo Penal nos permite, né, ajuizar, em caso de inércia do Ministério Público, a ação penal privada subsidiária da pública. O artigo 49 do Estatuto da OAB é muito claro no sentido de dizer que os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB têm legitimidade para agir judicial e extrajudicialmente contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins dessa lei, e que as autoridades mencionadas no caput do artigo, ou seja, os presidentes dos conselhos e as subseções, têm ainda legitimidade para intervir como assistente nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. De modo que me parece que é evidente a legitimidade ativa da OAB para agir
no caso de inércia do Ministério Público. Então, nessas condições, eu acho que nós deveríamos implementar uma política no sentido de que, verificada a violação de uma prerrogativa profissional em qualquer seccional do país, a OAB deve imediatamente intervir no sentido de recolher todos os elementos que possam subsidiar uma denúncia e ela própria, a OAB, oferecer esses subsídios através de uma representação ao representante do Ministério Público, requerendo desde logo, caso se verifiquem as violações dos artigos 2, 3, 4 e 5 do Estatuto, o oferecimento da denúncia. A Lei Processual Penal nos concede ao Ministério Público prazo de 15 dias para o oferecimento dessa denúncia. Inerte o Ministério Público, a OAB ajuizaria a ação penal privada subsidiária da pública para perseguir o delito de violação das prerrogativas profissionais. E para que não haja qualquer questionamento no que diz respeito à legitimidade ou não da OAB, me parece que seja perfeitamente possível que o representante da ordem, juntamente com o advogado ofendido, subscrevam essa peça, porque aí não haveria qualquer questionamento no que diz respeito à eventual ilegitimidade ou legitimidade da OAB de agir em favor do acusado, mas que a lei, me parece, assegura isso ao largo de qualquer questionamento. Eu não sei se eu já extrapolei os meus 3 minutos iniciais, mas eram essas as considerações iniciais que eu gostaria de dizer. Doutora Lívia. Eu vou, então, acho que ela deve ter tido algum problema de queda. Eu vou, então, me antecipar. Quero aproveitar para, de logo, saudar o nosso presidente Fabrício Castro, parabenizá-lo por esse evento grandioso. Nosso tesoureiro também, doutor Hermes Ibarião, que está na coordenação desse evento. E quero dizer da enorme satisfação que tenho de estar aqui dividindo essa mesa com o doutor Cássio Teres. Se fosse só para elogiar o doutor Cássio Teres, eu acho que 1 hora seria pouco para mim, né? Eu tive a honra de ingressar no sistema de prerrogativas da OAB na gestão passada, tendo o doutor Cássio Teres como vice-presidente, mas, na verdade, como um co-presidente, né, da Comissão de Prerrogativas do Conselho Federal. E eu posso dizer a vocês, meus amigos todos do Brasil, que é até emocionante estar ao lado dele, por tudo que ele representa para nós que vivemos aquela gestão, né, e que tivemos ao lado dele. Isso que o doutor Batoque falou é mais pura verdade, né? Cássio, junto com o presidente da máquina, percorreu o Brasil inteiro e levando essa palavra de prerrogativas para toda a advocacia. Quero saudar a doutora Marília Miranda, grande diretora, né, a mulher que representa a Bahia naquilo que ela tem de mais especial, na sua força, na sua raça, na fortaleza que é a mulher do interior da Bahia. Marília, você representa isso muito bem, a mulher brasileira, né, a advogada brasileira. Doutor Batoque, uma honra muito grande estar com o senhor. Já ouvi falar muito, né, das suas lutas, das suas batalhas na advocacia criminal. Enfim, uma oportunidade maravilhosa que a sua presença está dando aqui a todos nós que vamos fazer parte desse congresso. Eu de fato, Cássio, você me conhece melhor do que qualquer pessoa aqui, talvez, né? E por tanta convivência que nós tivemos, e tantas conversas, tantas reclamações, às vezes, e tanto sangue no olho, né, que a gente tem ao longo desse tempo, desse trajeto. E conversando com Lívia e perguntando sobre as perguntas, de fato, vamos fazer uma pergunta que nos coloque dentro do cenário do combate de violação à prerrogativa nacional. Eu concordo com tudo que foi falado, obviamente. Acho que o doutor Batoque foi muito feliz quando fala da lei. A lei, que inclusive foi uma lei que nós batalhamos muito na Comissão de Prerrogativas para que ela fosse aprovada. Me lembro até na nossa ida ao Congresso, né? É importante dizer isso, porque tem muitos colegas que às vezes acham que a gente está parado, né? Nós não estamos parados. A Comissão Nacional, todos nós pressionamos muito para que essa lei fosse aprovada. Enfim, ela é hoje, sem dúvida alguma, o principal instrumento, e um instrumento que tem que ser usado com muita sabedoria, né? Para que não gere um desgaste, para que não gere também
aquele famoso jargão que existe no Brasil de lei que não pega, né? Nós precisamos saber usar esse instrumento, porque ele vai ser fundamental, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele é o principal instrumento hoje de combate à violação de prerrogativas que temos à disposição no nosso país. Mas, além da questão técnica, além da questão, né, do instrumental, que eu volto a dizer, a lei, sem dúvida nenhuma, é esse maior instrumento, nós temos também a questão humana, né? E é isso que a gente falou, que eu falo quando me reporto a figura de Cássio, por exemplo. Nós precisamos combater a violação de prerrogativas, levando a advocacia brasileira, levando a todos os rincões desse país a força da OAB, a palavra de apoio da OAB, solidariedade da advocacia, porque esse país é muito grande e tem muitos advogados que, com certeza, se sentem abandonados nessas localidades tão distantes, onde a gente chega com tanta dificuldade. Então, nós precisamos, a cada dia que passa, nos solidarizar mais com esses advogados, mostrar que estamos juntos, mostrar que a OAB está unida, que a classe é unida e que eles não estão sozinhos na luta por suas prerrogativas. Quero dizer também que precisamos cobrar também, já que temos hoje, né, com o advento, com a criação, há anos atrás, do Conselho Nacional de Justiça, nós temos que cobrar também desse Conselho que ele padronize mais, que ele exija uma maior padronização dos procedimentos, dos sistemas. Não é possível a gente ter um país desse tamanho. Só na Bahia são 10 programas, eu acho, ou 12 programas de sistema processual. O advogado tem que ter um verdadeiro conhecimento de TI para poder advogar, né? E para poder fazer com que as suas prerrogativas sejam observadas. Então, essas são as minhas considerações iniciais e devolvo a palavra à doutora Lívia. Obrigada, doutor Adriano. Me perdoem pelo problema técnico, mas consegui resolver a tempo. Para quem está chegando agora, né, nós estávamos discutindo, os debatedores estavam abordando a questão das dificuldades do enfrentamento às prerrogativas em condições territoriais muito amplas e muito desiguais, né, em um país muito desigual. Partiremos para a próxima pergunta, que dirigirei à doutora Marilda Sampaio. Doutora Marilda, para a senhora, qual a maior violação a ser combatida atualmente? Ou seja, qual é o nosso maior desafio no sistema de defesa de prerrogativas? Obrigada, Lívia. O que a gente tem observado nesse tempo que a gente está à frente na diretoria executiva da OAB, junto às comissões, e também na condição de que eu fui presidente de uma subseção no interior da Bahia, Jacobina, por 6 anos, e assim, doutor Cássio, também a gente viajava com os colegas e enfrentava as delegacias, os momentos de não atendimento nos finais de semana, a falta de atenção com o profissional. Infelizmente, o que a gente observa ainda é a falta de tratamento urbano, respeitoso e isonômico por todos os operadores do direito, lamentavelmente. Claro que nós temos bons juízes, grandes juízes. Eu estou aqui numa comarca mesmo, que a juíza é uma juíza que atende o advogado e a advogada. Mas, lamentavelmente, isso não acontece diuturnamente. Nós temos, na verdade, quando a gente pega uma relação dos desagravos que foram realizados, as autoridades ali representadas, aqueles operadores do direito, esquecendo a tripé do judiciário, esquecendo a função primordial da advocacia, prevista no artigo 133, que nós somos indispensável à administração de justiça, e se porta como verdadeiros deuses, verdadeiros sabedores do bem e do mal, quando, na verdade, o que nós estamos buscando lá na ponta do direito, quando representamos o nosso cliente e a promoção do bem comum. É isso que nós queremos de verdade. E sem promoção do bem comum, não há que se falar em direitos fundamentais, nem tampouco garantias constitucionais. E o que lamento muito é que isso aconteça. Agora mesmo, recentemente, no último domingo passado, eu tive uma colega que precisou bater o pé na porta de uma delegacia à tarde, uma jovem advogada,
que estava ali representando os interesses da sua cliente, vítima da violência Maria da Penha, e não tinha delegado titular, e não tinha um suplente, e ninguém a atendia, e o desespero foi grande. E eu pensei, agora as duas entram em cela e eu vou junto também. Ou seja, na verdade, o que me parece, isso perpassa também por nossa classe. É inadmissível que ainda temos colegas que sorriem do sofrimento do colega numa situação dessa. Que não se levante de uma mesa de audiência em repúdio àquele juiz arbitrário e abusivo. E isso acontece todos os dias, e Adriano está aí, ele que recebe a demanda diária, sabe o que eu estou dizendo. Então, na verdade, para mim, hoje, Lívia, a maior violação é a falta de tratamento urbano, respeitoso e isonômico para com a advocacia. Não existe diferença entre juiz, promotor, advogado, delegado, operadores do direito. Todos nós somos bacharéis antes de ser advogados ou advogadas. Precisamos que respeitem. Nós estamos ali no bom combate, defendendo o nosso cliente. E o advogado que não defende o seu cliente, que se recusa a isso, e que não usa dessas vestimentas e suas prerrogativas na defesa do advogado, ele não é um bom advogado ou boa advogada. A gente precisa ter coragem no enfrentamento e olhar as autoridades de frente, sem se recuar em nenhum momento. É por isso que, meus colegas, eu digo a vocês, a gente precisa avançar muito. A OAB tem feito muito. Graças a Deus, eu tenho orgulho de fazer parte dessa instituição. Mas a gente precisa trazer também para o nosso contexto e a nossa realidade, e fazer a nossa meia-culpa. Eu estou tendo coragem do enfrentamento e dizer ao juiz, a ampla defesa é um princípio constitucional e precisa ser respeitado. O advogado sem ampla defesa, sem o exercício efetivo desse direito, ele não consegue defender o seu cliente. E eu só me lembro ontem da palavra de Carlos Aires, quando ele diz que quando a gente não respeita esses princípios, o que vem na frente é a queda da democracia. E, lamentavelmente, estamos vivendo isso nos dias atuais. E se aproveitando ainda essas autoridades, esses operadores do direito, para os quais eu aqui faço uma observação. Nós não queremos briga. Nós queremos apenas a promoção do bem comum. Nós somos instrumentos de justiça. Ser advogado e advogada, vocês não conseguem absolutamente nada, porque nós avocamos o direito. Outro dia eu cheguei numa sala de um juiz, um gabinete, alguns anos atrás, e atrás da cadeira dele estava lá escrito: cadê meu advogado? E hoje seria: cadê meu advogado e advogada? Cadê a advocacia? E o que a gente precisa, de fato, é trazer isso para a nossa realidade e não temer. O advogado não tem que temer. O advogado tem que encarar e dizer ao juiz: eu estou aqui para combater o bom combate. O meu cliente é o meu representado, e em nome dele eu estarei na sua defesa. Então, por isso, eu acho que a gente precisa avançar muito para que os operadores observem isso. E tenho observado muitos delegados de polícia, lamentavelmente, querendo usar dos poderes de delegado, do seu mistério, do seu dever para arbitrar, para se esvair da sua função contra o advogado. Como se nós, advogados, somos, na verdade, aquela parte que está ali. Não, embora sejamos parciais, sim, somos. É isso que nos compete na defesa do direito dos clientes, mas nós não somos a parte. Estamos apenas respeitando esse direito. Eu acho que eu já ultrapassei os 3 minutos. Obrigada, doutora Marilda. Obrigada. A senhora foi em cheio nos fundamentos das violações, né? Que é a falta de respeito, a falta de urbanidade, e no fundamento do enfrentamento à violação, que é justamente a solidariedade, né? Então, vamos lá, eu passo a palavra ao doutor Cássio. Mas que bom ouvir a Marilda, hein? Nossa Senhora, que fibra, Marilda. Fico muito feliz aí com esse teu discurso, realmente, que é aquele discurso que todo o defensor de prerrogativas profissionais, o amante da defesa das prerrogativas, sempre deve ter muito firme, né? Você é do interior, eu também sou presidente do interior aqui do Paraná também. Eu acho que quem é interiorano tem muito dessa garra também, né? Todos temos, mas o interior realmente tem essa característica, porque também luta com muitas dificuldades, né? Até geográficas, que a geografia nos impõe no nosso dia a dia profissional. Parabéns, Marilda. Bom, a pergunta é: quais seriam as prerrogativas mais violadas? Então, eu vou aproveitar aqui aquilo que o Adriano mencionou, e o Batóquio também,
Eu sou um advogado agraciado pela OAB porque realmente eu pude percorrer o país e percorrer as 27 seccionais e ir ao interior das 27 seccionais, né? Então, nessas minhas andanças, no Iapoc, que o Adriano lembrou, eu estive lá com o presidente Lamac, e nós fomos lá para desagravar um colega nosso que foi vítima de um advogado iniciante, inclusive, vítima de uma busca e apreensão abusiva por parte da Polícia Federal, tão somente porque, na qualidade de subestabelecido, havia solicitado acesso a um inquérito policial que tramitava em sigilo. E o delegado quis saber como é que ele tinha conhecimento daquela diligência e decretou uma busca e apreensão no seu escritório, um advogado em início de carreira que realmente ficou extremamente abalado. O Iapoc é uma cidade que tem aproximadamente 25 mil habitantes, não é uma cidade grande, imagina isso por um advogado em início de carreira recebendo viaturas da Polícia Federal em frente ao seu escritório. E no extremo sul, quando fomos ao Chuí, lá em Santa Vitória do Palmar, a prerrogativa que nós vimos lá violada e a grande reclamação dos advogados era exatamente a prerrogativa do não recebimento por parte de uma juíza daquela comarca, que insistia em não receber os advogados, e quando os advogados invocavam as suas prerrogativas, né, o direito previsto lá no inciso 8 do artigo 7º, ela se postava à porta e dizia: o senhor pode entrar, é um desprazer recebê-lo. Então, para ver aonde chega o tamanho, né, do desrespeito, como bem lembrou aqui a Marilda, à nossa atividade. E depois, nessas andanças, eu tive também, não vou dizer a felicidade, porque não foi uma felicidade, foi uma oportunidade, né, mas muito emblemática, de participar do desagravo da Valéria dos Santos, aquela nossa colega que foi presa em Duque de Caxias, enquanto realizava uma audiência, tão somente por ter requerido a palavra e pedido que constasse em ata um requerimento seu, discordando da forma como aquela audiência estava sendo conduzida. Foi presa e foi algemada. Então, eu sintetizaria aqui, Lívia, a grande prerrogativa violada da advocacia é essa que a Marilda bem lembrou: o desrespeito à defesa, o desrespeito ao papel que os advogados e advogadas exercem em favor do cidadão e da cidadã brasileira. Quando nós estamos atuando ali, nós estamos falando por um cidadão que vai a um poder público, que presta um serviço público e que tem o dever. Esse é o dever básico, que é o dever de ouvir o povo que fala pelo advogado e advogada. Mas eu finalizo aqui lembrando o seguinte: essas são as mais violadas. Porém, eu diria que as prerrogativas mais importantes para a advocacia são aquelas que estão no inciso 2 do artigo 7º. Inviolabilidade das nossas comunicações e inviolabilidade dos nossos escritórios. Eu concordo com o Batóquio quando ele fala da questão da lei do abuso de autoridade. E nós precisamos aproveitar este momento inicial da vigência da lei para consolidá-la. Não apenas a lei do abuso, mas também a lei que criminaliza, ou melhor, a criminalização da violação das prerrogativas, porque o artigo 7º-B coloca o inciso 2 como um dos dispositivos que, quando violado, configura crime. E é isso que nós temos que proteger. Nós não podemos ser agredidos no nosso direito de falar reservadamente com os nossos clientes. Qualquer interceptação de telefone, de comunicação, ainda que fortuita, quando nós estivermos falando com o nosso cliente, é crime. Qualquer abuso praticado em busca e apreensão de levar todos os computadores, todos os arquivos e não cumprir um mandado de forma específica, como determina a legislação, é crime, e é isso que nós temos que fazer valer. Obrigada, doutor Cássio, por trazer essas notícias de norte a sul do país, né? Mostrando que nós aqui na Bahia, por exemplo, não estamos sozinhos e por isso precisamos, né, de maior coesão nesse combate. Passo a palavra ao doutor Adriano. Bem, o presidente Fabrício, ele sempre fala aqui que a gente tem que estar preocupado com a violação de amanhã.
né? Não só com a de hoje, mas com a de amanhã. E por isso a gente tem que se preparar bastante, tem que fazer sempre um trabalho preventivo. E é isso que a gente procura fazer aqui com a Comissão de Prerrogativas. Aliás, eu quero aproveitar para saudar, em nome de Lívia, que já foi amplamente saudada por Marilda, mas eu também preciso corrigir aqui o meu esquecimento e saudar a Lívia, que representa, né, toda a fibra dos nossos combatentes aqui na Bahia, Cássio. A nossa comissão, que tem mais ou menos 60 integrantes só aqui em Salvador, e Lívia representa muito bem o espírito de todos eles, né? Pessoas combativas que se solidarizam. Eu estava dizendo que o nosso presidente fala do combate à violação de amanhã. E, de fato, né, eu percebo claramente hoje que eu concordo com o que você falou, essa questão, né, da inviolabilidade, né, isso é uma coisa muito grave. Hoje nós estamos aí com parlatórios e com presídios em que até mesmo aquela comunicação do telefone já é grampeada. O advogado não pode falar com o seu cliente de forma tranquila, né? Mas eu vejo hoje claramente, e aí talvez o doutor Batóquio depois possa explanar com maior capacidade, porque vive essa realidade. Eu não vivo, eu não sou advogado criminalista, mas me preocupa muito hoje a situação dos colegas criminalistas com essa criminalização da advocacia, né? Isso que está acontecendo hoje, essa coisa midiática, né, que leva o advogado a ser confundido com o bandido quando ele não é. Isso, essas pessoas só entendem isso no dia que elas precisam do advogado, né? Então, nós precisamos, eu até sempre tenho cobrado isso, nós precisamos fazer campanhas, esclarecer a sociedade de que advogado que defende bandido ou que defende acusados de praticarem crimes não se confundem com eles. Então, hoje, muito da violação de prerrogativas vem disso aí. Eu tenho dito sempre, quando eu tenho a oportunidade de estar nas delegacias ou de fazer palestras a policiais e conversas, que nós não precisamos encarar a polícia, o poder público, né, o promotor, a sociedade em si, não precisa encarar o advogado como aquele que vem desconstruir o trabalho do Estado. Então, polícia prendeu, advogado vem soltar, não é? O advogado não está ali para desconstruir o trabalho do Estado. O advogado está ali para garantir àquele cidadão, porque ele também é um cidadão, que ele vai ter direito à ampla defesa, que vai ter direito a ter as suas previsões constitucionais respeitadas e que ele vai ter um julgamento justo. É para isso que o advogado existe, é para isso que o advogado tem o seu papel previsto na Constituição. E isso precisa ser melhor esclarecido à sociedade. Essa é a minha impressão. Então, de fato, para mim, as violações hoje cometidas contra a advocacia criminal, e eu não sou advogado criminalista, são aquelas que mais me preocupam hoje, porque isso está no dia a dia da profissão, e nós vemos isso com muita tristeza e muita preocupação. Acho que a doutora Lívia deve ter novamente tido algum problema. Doutor Batóquio, fique à vontade, então. Agradeço o senhor, doutor Adriano. Eu não poderia reiniciar minha fala aqui sem antes cumprimentar a doutora Marilda pelas palavras que acabou de proferir. Eu quero dizer à senhora que é alentador saber que nós, advogados, temos pessoas como a senhora, com a coragem que a senhora acabou de manifestar aqui na defesa das nossas prerrogativas profissionais. É verdadeiramente alentador, eu repito, que ainda possamos ver pessoas com a coragem com que Vossa Excelência tem se manifestado na defesa dos nossos direitos e garantias estabelecidos na Lei 8.906 de 94. Quero agradecer e cumprimentar publicamente a senhora pelo que acabou de dizer. Bom, no que se refere especialmente às prerrogativas profissionais da advocacia criminal, acho que
acho que o doutor Adriano tem inteira razão a dizer que talvez a maior delas seja essa confusão que é recorrente, antiga e, ao que parece, infindável, que é a confusão entre o advogado e o seu constituinte, não é? Nós temos sido vítimas de advogados criminais, temos sido vítimas de ataques incessantes à nossa atividade profissional, talvez porque nós sejamos os profissionais que estejamos no fronte, né, do combate ao autoritarismo estatal, quando nos defrontamos com as autoridades da persecução penal. Então, nós somos os soldados dessa nossa tropa, nós, advogados criminais, somos os primeiros a sermos atingidos pelas primeiras flechas, digamos assim, que são disparadas pelo autoritarismo. Nós sentimos na carne e carregamos no nosso corpo as chagas das violações das nossas prerrogativas profissionais. Me ouvem bem? Porque me parece que houve uma instabilidade aqui. Bom, no que diz respeito, pelo que o Cássio falou sobre a inviolabilidade das comunicações, eu tive experiências durante a famigerada Operação Lava Jato numa carceragem da Polícia Federal, em que nós tínhamos que falar com os nossos clientes através daquele parlatório, éramos separados por um vidro, né? E falávamos pelo telefone sem ter certeza de que nós estávamos sendo gravados ou não gravados, mas imaginávamos, sim, que todas as comunicações eram gravadas. Até porque uma coisa me chamou a atenção numa daquelas visitas que eu fiz à carceragem da Polícia Federal no Paraná, que foi a seguinte: a primeira vez que você iria falar com o seu cliente, você só poderia ter contato com ele através deste parlatório. A partir da primeira comunicação, a comunicação poderia ser pessoal, como dispõe a lei. E eu ficava a me perguntar o porquê disso. Por que a primeira comunicação teria que ser via parlatório e as demais poderiam ser pessoalmente? Não havia explicação razoável, nem lógica para esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer também que as violações às nossas prerrogativas profissionais são uma coisa muito antiga, né? Elas remontam pelo menos a 1965, né? Quando foi editada a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 4898. E, curiosamente, a linha J do artigo 3º da antiga lei, que dizia respeito à violação às prerrogativas profissionais, não especificamente da advocacia, mas de qualquer profissional, o crime era atentado às garantias fundamentais ao exercício da profissão. Não se especificava a advocacia propriamente dita, mas isso abrangia toda e qualquer profissão. E essa linha J ela veio a ser incorporada na Lei 4.898 a partir de um projeto de lei que foi oferecido por um deputado de Alagoas em 1972, e da justificação deste projeto de lei, o deputado dizia expressamente que a inclusão dessa linha J ela tinha como objeto ou como alvo especificamente o profissional da advocacia. De modo que isso demonstra que nós vivemos uma escalada antiga, progressiva e recorrente de violação às nossas prerrogativas profissionais, pelo menos desde 1965. Porque se a linha J foi incorporada à Lei 4.898 em 72 e visava, a despeito de garantir as prerrogativas das demais profissões, visava especificamente, segundo a justificação do projeto de lei, preservar as prerrogativas da advocacia, quer dizer, nós podemos ter a certeza de que isso sempre existiu e continua a existir. É por essas razões que eu acho que nós devemos, sim, dar efetividade à lei de abuso de autoridade. Não acho, discordo de alguns que vêm dizer que nós temos que usar com parcimônia a lei de abuso de autoridade. Acho que não. E se nós continuarmos com esse discurso, nós vamos fazer o que fizemos com a Lei 4.898 de 65, que nos dava garantias, assim como nos dá a Lei 13.869, para enfrentar essas violações sob a perspectiva da sua criminalização. Eu não tenho notícia, e fiz parte da Comissão Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal, eu não tive notícia nunca, jamais, em nenhum lugar do Brasil, que tenha sido aforada uma ação penal subsidiária da pública na defesa da violação das nossas prerrogativas profissionais. Isso nunca aconteceu, pelo menos que eu tenha conhecimento. De modo que, se nós permanecermos silentes a esse respeito e não dermos efetividade ao que dispõe a lei de abuso de autoridade, nós vamos tornar essa nova lei anódina, a exemplo do que aconteceu com a Lei 4898 de 1965. Acho que eu já esgotei o meu tempo, era o que eu tinha a dizer neste modo. Eu vou querer só colocar uma pimenta e dizer o seguinte: eu não, inclusive, dizer que eu concordo totalmente com o senhor,
né, em relação a isso. Eu apenas disse e digo que, quando eu falo que a gente use com sabedoria, é porque fico muito preocupado quando, por exemplo, a mesma questão do desagravo, não é? Nós temos tido um cuidado aqui muito grande de aprovar os desagravos, de cuidar dos desagravos, mas de apenas aprovar desagravos que sejam, de fato, algo que tenha notoriedade, que tenha uma violação clara, uma ofensa verdadeira, para que a gente não banalize o Instituto. Então, eu acho que a lei deve ser utilizada, sim, e falei, inclusive, que para que não se caia naquela questão de lei que não pega, a lei não vai pegar se a gente não utilizar. Então, a gente precisa, de fato, utilizar, mas eu vejo muito, doutor Batoca, que alguns colegas já ficam assim, vou... E até o próprio, as próprias autoridades já se defendem dessa forma, né? Quer dizer que tudo agora vai ser criminalização da violação de prerrogativas, tudo agora vai ser abuso de autoridade? Não. Nós vamos usar a lei dentro da lei, né? Vamos usar a lei de acordo com aquilo que ela prevê e não vamos utilizar a lei de forma como muitas coisas são usadas contra nós. Não vamos fazer, não vamos cair nesse equívoco. Mas temos sim que utilizar, temos que colocar em prática, porque senão, de fato, vai ser letra morta. Eu só quero dizer que eu não estava me referindo ao senhor, doutor Adriano. Não, tranquilo, eu sei disso. E concordo com o senhor que nós temos que ter critérios, sim, mas nós não podemos deixar de usar esse instrumento que nos foi posto à disposição. Né? Exatamente. Me parece que a doutora Lívia teve algum problema, de fato. Ela tinha passado aqui para mim uma pergunta. Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp. Doutor Batoco, vamos começar com o senhor. A pandemia é assunto desde março. Como o senhor viu a atuação do judiciário nesse período em relação à pandemia? O que mais chamou a atenção nesse período? Alguma violação específica? Enfim. Doutor Adriano, eu vejo, ao mesmo tempo que eu enxergo essa situação como uma situação excepcional, como de fato ela é, e louvo a iniciativa do judiciário de ter virtualizado algumas coisas que dizem respeito ao processo. Por outro lado, eu vejo com muita preocupação, porque essa virtualização acaba por, se não negacionar os nossos direitos e prerrogativas, pelo menos minimizá-los ou restringi-los. Não é? Nós não temos aquele contato com o cliente pessoal que nós deveríamos ter durante as audiências. Aí alguém poderia dizer, bom, mas ele pode ir ao seu escritório e a audiência se realizar a partir daí. Mas como é que nós faríamos, por exemplo, no caso de um réu preso? O advogado teria que se deslocar até a penitenciária, onde essas entrevistas, se as entrevistas pessoais já são difíceis de acontecer, o que dizer a realização de uma audiência, você lado a lado com o seu constituinte. Não é? Então, vejo com preocupação e vejo... aliás, isso me faz lembrar, ontem eu estava até lendo um livro, que eu acho que eu me deparei com uma fábula do Ésopo, que acho que bem cabe e bem representa o que eu quero dizer aqui a esse respeito. Eu fiz parte do comitê de crise do Conselho Federal da OAB exatamente para que essas questões fossem discutidas. E lá se dizia, não, nós vamos ter que... os processos vão ter que ser virtualizados, vamos ter que fazer tudo online, etc. E tal. Eu dizia, nós temos que ter muito cuidado para que esse estado de coisas não se perpetue e as nossas prerrogativas não sejam restringidas quando a pandemia acabar. Então, eu dizia daquela fábula de Ésopo, que é a fábula do javali, do cavalo e do caçador. O javali tinha tido um entreveiro, o cavalo tinha tido um entreveiro com o javali, foi derrotado lá de uma quizia qualquer, e aí o cavalo, para se vingar, procurou o caçador e disse, olha, eu preciso me vingar do javali. Você pode me ajudar? Posso. Só que para te ajudar, eu preciso colocar um ferro na sua boca, para que eu tenha o seu controle na minha mão, através das rédeas, e preciso colocar uma sela sobre o seu lombo para que eu possa montar e para que nós firmes possamos enfrentar o javali. Está de acordo? O cavalo disse, estou de acordo, perfeitamente. Aí eles foram lá, enfrentaram e venceram o javali. Vencida a batalha, o cavalo virou para o caçador e disse, bom, agora nós vencemos a batalha, eu quero que você tire a embocadura e quero que você tire a sela.
ao que o caçador disse, alto lá, meu amigo, ainda não. Agora eu tenho você sob as minhas rédeas e assim eu quero que você permaneça por algum tempo. Então, é isso que eu quero dizer. A despeito desse estado de exceção que nós vivemos, não é? Em que tudo passou a ser virtual, eu tenho medo que isso se perpetue e que restrinja as nossas prerrogativas, como eu disse anteriormente. Obrigada, doutor Batóquio. Passo a palavra agora à doutora Marilda para suas considerações. Uma questão que eu acho importante quando a gente fala do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele tem um dever institucional de distribuir justiça. Compete a ele o poder Estado, o dever Estado, entrega ao Judiciário a missão de distribuir justiça. Infelizmente, nesse Estado que nós temos, um Estado plural, cheio de diversidades, que, aliás, aqui eu abro um parênteses para dizer que sejam bem-vindos à Bahia de Todos os Santos, a terra dos encantos, axés, e uma terra cheia de pluralidade, de gente maravilhosa. Fechando aspas, o que me preocupa, que eu sinto isso, e essa é uma fala constante do presidente Fabrício, é que o acesso à informação para o advogado, nesse momento de pandemia, foi lamentável. Se não fosse a ação, através da Comissão de Prerrogativas, tão bem representada aqui por Adriano, pela Procuradoria da OAB, através de Mariana, que é uma excelente profissional, que faz um trabalho grandioso, se não fosse a ação de todos os voluntários desse sistema, que se doa diuturnamente na defesa da advocacia, nós estaríamos sofrendo mais do que já estamos. Muito se foi feito, mas muito ainda precisa fazer. Nós sabemos que nós não podemos responder a contento a todas as demandas, porque nós somos falíveis, somos humanos, temos também as nossas deficiências, e isso faz parte de qualquer sistema, isso é normal, e é importante que a gente avance reconhecendo-as, né? E seria, da minha parte, não verdadeiro se assim eu não dissesse, mas o que eu tenho observado, e até como advogada atuante aqui no interior, no sertão, é a falta de acesso à informação. Infelizmente, a gente passa o e-mail, a Comissão de Prerrogativas envia o e-mail não é respondido. Eu sei que nós temos um comitê gestor aqui na Bahia, temos alguns juízes que têm feito um trabalho excepcional, poderia citar o nome aqui de números, de vários. Temos também toda a gestão, uma corregedoria também extremamente atuante, mas, infelizmente, às vezes a gente se depara com aquele juiz que não sei por quê, ele não responde o e-mail. Qual a dificuldade que se tem? Já que a gente não pode chegar até lá, já que a gente não pode se ver presencialmente, já que essa advocacia é telepresencial. Por que não facilitar? Qual a dificuldade? Indefira, nega o pedido. E nós temos a arma contra isso. Agora, o que não pode é a gente continuar todos os dias acessando o processo e não ter uma resposta, e não ter uma decisão. E o nosso cliente não entende isso. Ele acha que a responsabilidade é culpa do advogado, é culpa da OAB. Quantas vezes eu escuto isso? E a OAB está fazendo o quê? Estamos aqui, na ponta, distribuindo aquela missão que a gente um dia aceitou, dando o nosso melhor. Eu sei que, às vezes, o nosso melhor ainda não é o suficiente, mas é isso que nós podemos dar no momento. E eu digo com todas as linhas que eu aprendi com meu pai, que morreu agora nessa pandemia, com 102 anos de idade. A gente tem que fazer o melhor onde quer que esteja. E a gente tem que se doar verdadeiramente. Se eu assumir esse mundo, se eu assumir essa missão, a gente vai até o final, ainda que seja com sangue no joelho, como diz aqui no sertão. O que não pode, na verdade, é simplesmente fazer de conta que não recebeu um e-mail, que não tem um pedido do advogado que está concluso há meses, que tem processos que estão sendo, na verdade, muitas vezes extintos, sem nem analisar um mérito, e a gente tem que entrar novamente com a ação, e aí vem prescrição e vem todas as outras questões de direito material. É lamentável. Então, para mim, eu acho que hoje o que a gente precisa avançar é no acesso à informação. Informe. Não tem dificuldade nenhuma de informar, de dizer não para o advogado. A gente sabe muito bem o que fazer diante de um indeferimento. Nós conhecemos os instrumentos legais para isso.
e as formas lícitas para fazer. O que a gente não pode é ficar indefinidamente esperando o resultado de um processo que nunca acontece. Eu, recentemente, tive uma decisão de um processo que durou simplesmente 15 anos. Eu acabei de receber uma decisão de um processo que a parte faleceu. E eu vou fazer o que mais? Acabou. Não existe mais esse direito. E a gente está negando a Carta de 88 quando a gente não permite ou dificulta o acesso à informação do advogado. O advogado precisa ser informado do que acontece. Então, eu vejo com cautelas isso aí. Obrigada. Obrigada, doutora Marilda. Vou passar a palavra agora ao doutor Cássio. Vou pedir um pouco de brevidade, porque já estamos estourando o nosso tempo. Obrigado, Lívia. Quero primeiro cumprimentar aqui a minha amiga Tamíride, que me mandou aqui uma mensagem. Sei que depois ela vai estar conosco, minha querida amiga, uma amizade agradável que eu também colhi nesses tempos de OAB, dessa baiana aí tão simpática e também aguerrida. Olha, eu diria o seguinte, Lívia, primeiro vou falar rapidamente do aspecto positivo que eu vejo para a advocacia na virtualização, que é a proporcionalidade, né, ou a permissão, ou a realização da igualdade entre os advogados do interior e da capital. Nós que somos interioranos, percebemos que as sustentações orais elas ficaram democráticas. Nós podemos agora sustentar oralmente nos tribunais pela via telepresencial. E eu acho que isso é um grande avanço, essa igualdade de condições para atuar, né? Então, esse é o aspecto que eu coloco como relevante. E acho que, se não fosse a virtualização, a justiça pararia de vez. Agora, eu coloco como aspecto negativo é a questão do atendimento ao advogado, na linha do que a Marilda disse. Para mim, isso é muito fácil de resolver. Nós estamos trabalhando em ambiente virtual. Portanto, durante o expediente, o ambiente virtual tem que estar disponível para acesso imediato. Os advogados e advogadas que quiserem acessar ao cartório, como nós fazemos quando vamos ao fórum, nós temos que ter um canal como este, né, telepresencial, de acesso imediato a um servidor no cartório. Quando nós precisarmos falar com um juiz, com um desembargador, nós temos que ter um canal imediato de acesso também pela via telepresencial. Então, essa é a grande dificuldade. Os tribunais precisam regulamentar isso de forma clara, exigir que esse atendimento ocorra durante o horário do expediente, porque as unidades elas têm que estar abertas, não fisicamente, mas no ambiente virtual elas têm que estar abertas. E eu penso que sim, nós teríamos que ter uma regulamentação expressa do CNJ sobre isso. O CNJ emitiu recomendação, perdeu a chance. Deveria ter emitido uma resolução, determinando que todos os tribunais disciplinassem o atendimento virtual diário, durante o horário de expediente. Se eu quiser falar com o cartório, eu acesso um ambiente de WhatsApp, de qualquer outro meio, canal de comunicação, e eu tenho que ter lá um servidor. Se eu quiser despachar com o juiz, se eu quiser entregar um memorial a um desembargador, não é gravado, é entregue, como nós fazemos no nosso dia a dia quando vamos aos tribunais. Nós adentramos aos gabinetes e lá tem que estar a figura do desembargador para receber esses memoriais. Isso é fácil, é muito simples de resolver e tranquilamente administrável. Não é nada extraordinário que a advocacia está falando. Então, eu penso que esta é uma prerrogativa que nós precisamos ainda exigir o respeito, né? E bem como aquilo que o Batóquio lembrou muito bem, né? Eu acho que também nós perdemos um pouquinho na questão da entrevista com os nossos clientes que estão presos. Alguns estados instalaram os parlatórios virtuais, mas nós temos ainda muitos estados, muitas unidades prisionais em que nós não conseguimos falar com os nossos clientes que estão lá presos. Não tem canal, não tem contato, né? E também, para mim, isso é fácil de resolver. Parlatório virtual. Obrigada, doutor Cássio. Antes de passar a palavra ao doutor Adriano para tratar dessa mesma questão, eu vou propor, né, que apresentem logo suas considerações finais e, por último, né, vamos considerar
O que é que essa pandemia nos deixou de legado, se existe algum legado no tocante, que nos toca, né, em defesa de prerrogativas. Então, passo a palavra ao doutor Adriano, peço que respeitem os 3 minutinhos para a gente poder encerrar. Bom, vou tentar aqui fazer, então, um encerramento englobando a pergunta também da pandemia. Eu vejo que eu também, doutor Batoc, também o doutor, o presidente aqui, doutor Fabrício, criou o comitê de crise logo ali no dia 17, 18 de março, e eu também tive a oportunidade de integrar esse comitê aqui local. Eu percebi que houve, por parte dos tribunais, uma reação rápida à questão da pandemia. Eles também tomaram medidas rápidas, eles né, mostraram que estavam atentos, houve um diálogo interessante. O que eu percebo, e essa é a minha grande queixa, é que passados quase 6 meses, a evolução foi muito pouca. Então, aquilo que foi urgente, que foi emergencial, foi feito, mas não houve uma evolução ao longo desse período que pudesse contemplar os interesses da advocacia e da sociedade, porque por detrás do advogado está a sociedade, está o cidadão, né, que precisa de nós. Então, quando o doutor Cássio fala da questão do atendimento virtual, é claro, no primeiro mês, tudo bem, você aceita que não tem um atendimento virtual, mas a partir do segundo mês, do terceiro mês, e até quando vamos com isso? Né? Aqui na Bahia, a situação, nós precisamos implorar, e eu digo aos advogados, como a OAB não faz nada, essa frase é uma frase universal, né? A OAB não faz nada, não importa a gestão, não importa o tempo, é a frase que os advogados gostam muito de repetir. Foram diversos ofícios, diversos pedidos ao tribunal, aqui o Tribunal de Justiça local, para que implementasse um despacho virtual. Depois de muito tempo, agora há 1 mês e pouco, foi feito um decreto local, e isso aconteceu no papel, porque na prática são muitos desembargadores que não atendem a advocacia, são muitos juízes que não atendem a advocacia, e nós enfrentamos batalhas diárias em relação a isso. Aí eu concordo também quando se diz que o CNJ perdeu oportunidades, porque é o que eu falei, a padronização. Nós precisamos que o CNJ diga, para atender a advocacia, implemente de prazo, não é? Tem que criar o sistema e o juiz que não o fizer vai ser penalizado. O problema é que nós enfrentamos sempre a mesma resposta. Isso aí é atividade judicante, isso aí fica a critério, quer dizer, os memorandos que não são resoluções e que não têm penalidades. Então, muitas vezes, o magistrado se sente tranquilo, não é? Porque ele sabe que aquela não prestação dele não vai ser penalizada do outro lado. Então, isso eu acho que que se lamentar, e ainda está em tempo de se implementar efetivamente, porque a gente não sabe. Eu acabei de receber agora aqui mais um adiamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em relação aqui já prorrogando para o dia 29 ou 30. Adriano? Sim, já estou terminando. Vamos passar a palavra. Vou fazer as considerações finais. E quero dizer que concordo. Essa questão do legado da pandemia é muito complexo, é muito polêmico. Eu vejo algumas coisas positivas, mas eu acho que sempre com as observações que o Dr. Batoc fez. Nós não podemos deixar com que, mesmo aquilo que é positivo, talvez, por exemplo, audiência de conciliação em juizado, feita por videoconferência, talvez seja uma coisa que possa prevalecer, mas talvez o advogado que esteja aqui na Bahia e que não quer ir ao TRF1 de Brasília despachar com o magistrado, possa ter a opção de despachar por videoconferência, Nunca o magistrado pode dizer que não vai receber o advogado. Agora, se o advogado... Eu já fui a Brasília e era feriado local e eu tive que dormir em Brasília porque eu não consegui falar com o magistrado, porque era feriado local. Né? Outra vez eu fui e o magistrado não foi, porque estava doente, enfim, 2 vezes que eu me recordo que eu tive que pernoitar sem necessidade. Então, talvez seja um instrumento que venha para ajudar, mas não pode ser imposto ao advogado falar com o magistrado, ou com o delegado, ou com quem quer que seja, através de videoconferência. Quero me despedir, dizendo que foi uma honra estar com vocês. Quero dizer aos advogados que
prerrogativas se defendem de duas formas básicas. Foi assim que eu aprendi ao longo dessa minha jornada no sistema. Primeiro, com a autodefesa. O advogado não pode baixar a cabeça. O advogado tem que estar atento, conhecer as suas prerrogativas e lutar por elas. Ele é a primeira instância de defesa de prerrogativas. Não adianta procurar a comissão, não adianta procurar o presidente da OAB, não adianta procurar ninguém se você próprio não defende ali, no primeiro instante. É uma espécie de preclusão. Se você não defende as suas prerrogativas, muito difícil que elas sejam defendidas depois por alguém. Você tem que defender as suas prerrogativas. E, em segundo lugar, solidariedade. O Dr. Cássio falou de um episódio que nos envergonhou a todos na nossa classe. Foi aquele episódio da advogada, a doutora Valéria, salvo engano, lá no Rio de Janeiro. E o que mais chocou a todos nós do sistema, Dr. Cássio, o que mais nos chocou foi ver colegas que deviam ter sido os primeiros a defendê-la e que, na realidade, se preocuparam muito mais até em filmar ou em tornar aquilo público, mas não tiveram a coragem de ir ali, se solidarizar com ela e dizer: nós não aceitamos isso. O advogado tem que saber que não adianta ele se esconder atrás de nada, porque o fato dele ser o próximo a ser atendido ou o fato da próxima audiência ser a dele não deve impedir que ele se solidarize com os colegas e defenda a sua prerrogativa, porque amanhã isso vai acontecer com ele, tá? Então, eram essas minhas considerações. A gente se empolga quando fala disso, porque vive essa realidade todos os dias. Mas, enfim, a oportunidade maravilhosa que a OAB nos deu de estar aqui falando sobre isso em companhia de vocês. Muito obrigado. Doutor Batóquio, por favor, suas considerações finais, atentando para a brevidade. Doutora Lívia, eu vou ser brevíssimo. Quero dizer, em primeiro lugar, voltar a agradecer o convite. Muito me honrou fazer parte desse painel, com esse tema tão fundamental ao exercício da nossa profissão. Quero dizer que foi uma honra debater com a doutora Marilda, com o doutor Adriano, com o meu amigo Cássio, com a senhora, a doutora Lívia, e queria finalizar com um protesto por um novo convite para que nós possamos estar presencialmente, todos juntos, aí na Bahia. Obrigada, doutor. Por favor, doutora Marilda, considerações finais. Ela vai acolher, em nome do presidente, esse convite, viu, doutor? Está acolhido, doutor Batóquio. É uma honra. Farei questão de lhe acompanhar. É extensivo também a doutor Cássio Teles. É uma alegria tê-los aqui. Venham mesmo. Quando a gente puder se ver, vai ser um grande encontro. Mas, para concluir, eu às vezes acho que eu falo demais também, mas só gostaria de fazer um breve relato aqui. A deusa da justiça, que é uma mulher, Atemis, se uniu com Zeus e nasceu a sua filha Dice, que hoje antes a deusa Atemis tinha os olhos abertos. A justiça não precisava de vendas. Depois, os alemães, já no século XVI, criam, então, a estátua de Dike. E aí nasce essa justiça com os olhos vendados. Essa justiça imparcial, na qual nenhuma mão traz a espada, que representa a força, e na outra balança, que a pesa, que a mede. Então, assim, na verdade, o que a gente tem observado de fato, com tudo isso que vem acontecendo, com todo o trabalho que a OAB tem desenvolvido, e a gente sabe que esse trabalho é um trabalho extenuado. Eu vejo por Adriana aqui presente, o quanto ele é demandado, e graças a Deus eu tenho você, Adriana, como meu presidente de prerrogativas, e sei que eu posso contar com você. Eu tenho a minha procuradora de prerrogativas e eu sei que eu posso contar com vocês. Independente de fazer parte da diretoria, eu sei que a gente tem um sistema que responde, ainda que a gente precise avançar mais. Mas é isso que a gente está fazendo no momento. O presidente Fabrício, ele é incansável, ele nem dorme. Nós tivemos um caso de um desagravo em Itaberaba, que a situação aconteceu com um policial numa tarde de quinta-feira, no outro dia de manhã foi pautado no conselho, e com algumas horas, 48 horas, a gente já realizou o desagravo lá em Itaberaba. Nós tivemos um caso agora recente de uma advogada Jazla, essa que eu citei aqui, que foi vítima de uma ação inescrupulosa de um vereador, na cidade de Aporá, aqui no interior da Bahia, também Alagoinhas, e a gente realizou esse desagravo, o primeiro desagravo virtual, que deu uma repercussão muito maior do que se fosse presencial. Então, aqui, já concluindo essa minha fala, dizer que o que a gente quer, de fato, é empatia, a gente precisa ter empatia. Diálogo é o menor caminho entre todos. O que nós queremos, de fato mesmo, é que lá na ponta, aquele cidadão, muitas vezes aquele pobre que não tem condição de nada,
ele possa dizer: eu acredito na justiça, porque eu tenho um advogado que me defende contra as arbitrariedades do poder, contra aquele que me nega o meu direito. Isso sim é que me dá alegria e me reveste todos os dias de paixão para começar e acreditar. E que bom que eu tenho uma instituição e acredito nessa instituição, independente de fazer parte dela ou não, porque eu já tenho 30 anos de advocacia. Comecei menina. Então, assim, na realidade, eu tenho uma instituição que me representa em todos os meus anseios, com todas as suas falhas, como qualquer sistema. Porque o que não deveria ter defeitos é a família. E esse é o pior, que muitas vezes o nosso embate pessoal, como disse Ares, dentro da pedalada da nossa intimidade. Então, para concluir minhas palavras, viu, Lívia? Agradecer desde já pela alegria de compartilhar esse momento com você, dizer o que eu sempre costumo dizer. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe, só tive a certeza do que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. Só basta ter empatia, mais nada. Nos recebam. A gente está aqui realmente para pedir pelo nosso cliente. Esse é o nosso Munos. Muito obrigada. Doutor Cássio, 3 minutos para considerações finais. Doutora Lívia, em nome da brevidade, nem usarei os 3 minutos aqui, porque sei que já avançamos no outro painel. Eu apenas registro aqui, mais uma vez, a minha admiração e a confirmação daquela certeza que sempre tive. Prerrogativas na Bahia, aí é uma prioridade de gestão, desde o presidente Luiz Viana. O presidente Fabrício Castro renova esse compromisso, que a pauta principal da OAB Bahia é a defesa das prerrogativas. Eu fico feliz em ver vocês como grandes líderes dessa defesa, Marilda, Lívia e Adriano. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Agradeço ao Batoque também, esse convívio que tivemos essa manhã, muito interessante, e neste dia em que nós estamos num dia de reflexão, num dia de renovação de nossos compromissos, porque o dia de hoje comemora os 40 anos do atentado contra a OAB no Rio de Janeiro, em que a dona Lida Monteiro, funcionária da OAB, perdeu a vida. E que sirva realmente esta data, a partir dessas nossas exposições também, para renovar este compromisso que todos nós, advogados e advogadas, temos com a defesa da democracia, das garantias fundamentais e dos direitos humanos no nosso país. Nós só queremos prerrogativas para isso, para poder fazer efetivar o direito do cidadão e da cidadã brasileira a esses valores que são tão caros para todos nós que integramos esta nobre classe que é a advocacia. Um abraço a todos vocês, um ótimo dia. Bem, para finalizar o nosso painel, eu gostaria de parabenizar a OAB Bahia pelo evento, agradecer os participantes, os debatedores, pela disposição do seu tempo precioso e dizer para mim que, para mim, meu sentimento vai muito além da felicidade e do contentamento de estar ao lado de pessoas tão ilustres e tão competentes em matéria de defesa da prerrogativa. Vou encerrar a nossa mesa, porque já avançamos muito no tempo. Obrigada a todas.